Olá, meninas! Que bom estarmos juntas. Sejam bem-vindas à nossa casa. A nossa proposta durante esse tempo de pandemia, de isolamento, é a gente estudar o nosso livro Design Divino, da Mary Cassin e Nancy DeMoss, durante 8 semanas. E como nós não podemos nos reunir presencialmente na igreja, eu convido você para estar comigo aqui na nossa casa e juntas nós estarmos estudando esse material. Vamos lá? Vamos dar início ao primeiro capítulo, a primeira semana do nosso estudo. A primeira semana nós vamos ver o tema Gênero sexual é relevante. Mas antes de nós iniciarmos essa primeira semana, eu acho importante nós lembrarmos do significado do design divino. Eu peguei aqui uma definição bem simples do que é um design. É a concepção de um produto, especialmente no que se refere à sua forma física e à sua funcionalidade. Então, quando nós pensamos em design divino, o que a gente pode entender? Que Deus, quando Ele nos criou, mulher e homem, Ele já tinha algo específico para nós. Ele mesmo nos planejou com esse sexo masculino e com o sexo feminino. O que tem acontecido, né, nos dias atuais, nas últimas décadas, com o movimento feminista, com a nossa sociedade sendo modificada a cada dia, é que nós, como mulheres, nós temos fugido muito dessa originalidade, do plano primeiro para o qual nós fomos criadas e planejadas pelo nosso designer. O Senhor me planejou mulher, Ele planejou você mulher. Só que numa determinada época, mulheres acharam que nós deveríamos ser diferentes, né? E começou o quê? Uma correria para nos igualarmos aos homens. Então, o legal seria que nós fôssemos como eles. Homens e mulheres deveriam ser iguais, fazer as mesmas coisas, terem os mesmos objetivos, os mesmos salários, agirem da mesma maneira, pensar igualmente, falar palavrão, se vestir também de forma semelhante, e isso trouxe uma mudança muito grande para a nossa sociedade. E mudanças essas que nós estamos agora colhendo os frutos, infelizmente, onde o casamento e a maternidade, elas deixaram de ser prioridades. As famílias têm sofrido por conta dessa perda da nossa originalidade. Por que eu, Silvia, fui criada mulher? Por que você foi criada mulher? O que nós temos ouvido é que o gênero sexual, ele é irrelevante, ele não tem importância. Que cada um de nós podemos escolher aquilo que nós queremos ser. Só que esse não foi o projeto original de Deus, para mim e para você. Não foi isso que Deus queria quando Ele nos planejou com esse sexo. E com todas essas mudanças, o que nós temos visto, homens mais afeminados, mulheres mais empoderadas, e segundo algumas pesquisas atuais, as mulheres até conquistaram esse espaço tão desejado. Elas conseguiram muitas coisas, mas infelizmente o que nós temos percebido é que as mulheres estão cada vez mais infelizes.
E isso sendo refletido na família, isso sendo refletido nos lares. Então alguma coisa está errada e nós precisamos fazer um resgate disso. E esse é o convite dessas duas autoras do livro. Isso é aquilo que nós, quando nós lemos a Bíblia e nós buscamos essa direção do Espírito Santo de Deus, esse é o objetivo, que nós, como mulheres cristãs, nós façamos um resgate desse plano original de Deus. Eu amo muito uma frase que essas autoras elas citam aqui, da Elizabeth Elliot, que está na página 16, que fala o quê? Que nós somos chamadas a ser mulheres e que o fato de nós sermos mulheres não faz de nós um tipo diferente de cristãs, certo? Mas o fato de nós sermos cristãs faz de nós um tipo diferente de mulher. Amém? Eu amo isso porque é uma realidade. O fato de nós pertencermos a Cristo precisa ser refletido nas nossas atitudes. Precisa se refletir na forma como nós agimos no nosso dia a dia. E infelizmente isso tem sido roubado de nós. Tanta preocupação com tantas outras coisas que nos tiram realmente do foco ou daquilo que realmente é ser mulher e da importância que tem isso para Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, nós vamos ver lá o plano da criação. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Interessante, né? Que aqui a gente já começa a ver o propósito de Deus ter nos criado homem e mulher. Sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, te agradecer, Senhor, por esse livro que chegou até as nossas mãos e nos faz, Senhor, resgatarmos princípios da tua palavra que são tão importantes para nós, principalmente para o mundo em que nós temos vivido e para esse momento que nós temos vivido. Senhor, eu oro para que o teu Espírito Santo, durante todas essas semanas, durante todos esses dias onde nós estaremos lendo, onde nós estaremos meditando na tua palavra, que o teu Espírito Santo venha nos encher de sabedoria, de discernimento. Deus, nós queremos ler a tua palavra, Senhor, queremos ler esse livro e realmente entender, Senhor, o propósito, Deus, de nós termos sido criadas mulheres. Em nome de Jesus, eu oro isso pela minha vida e pela vida das minhas irmãs, ó Pai, para que não seja, Senhor, um tempo gasto, ó Pai, simplesmente para nós estarmos conversando
ó Deus, conversas que não fazem sentido, mas que realmente, ó Deus, esse tempo que nós iremos passar juntas, seja um tempo de edificação, Pai, de crescimento e de mudança, Senhor, nas nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, porque de alguma forma o Senhor nos sensibilizou. Eu creio nisso, Deus, que foi o Senhor quem fez esse convite para que nós estivéssemos juntas, para que nós estivéssemos vendo esse tema, Senhor, da verdadeira feminilidade, do verdadeiro significado, Senhor, do que é ser mulher. E por isso, Deus, nós entregamos a Ti, ó Pai, esse estudo, entregamos a Ti esse momento e declaramos, ó Pai, que nós queremos ser mulheres diferentes, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, realmente viver dentro do propósito para o qual nós somos criadas, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vemos aqui em Gênesis 1, 26 e 27, Deus criou o gênero masculino e feminino. Ele nos criou à sua imagem. É isso que fala na palavra. Façamos o homem segundo a nossa semelhança, segundo a nossa imagem. E o gênero, ele revela Deus. Então, quem somos e como nos relacionamos como homem e mulher é uma lição prática. E essa história da criação, eu acho muito lindo isso. É uma história muito importante, mas é uma história que não fala sobre nós. Ela tem tudo a ver com o que Cristo fez naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados. Então, o que nós podemos entender desse texto que nós acabamos de ler? Que os dois gêneros sexuais, homem e mulher, foram criados para refletir algo sobre Deus. Deus poderia ter criado somente um sexo. Ele poderia ter criado só homem. Ele poderia ter criado só mulher. Mas Ele criou os dois gêneros sexuais para que um complementasse o outro e juntos nós refletíssemos a linda obra de Deus. Interessante que quando nós lemos, que Deus, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Isso inclui o quê? A capacidade de pensar, de fazer escolhas morais. Significa que nós podemos partilhar alguns aspectos da natureza de Deus. Quando as pessoas nos olham, elas conseguem ver o Pai. É lindo, Até a autora, ela coloca um exemplo das fotos. Eu amo fotos. E quando nós olhamos uma foto, eu tenho fotos aqui em casa dos meus pais, e os meus pais já faleceram. E quando nós olhamos aquela foto, nós não estamos vendo os meus pais, mas nós estamos vendo a imagem deles. Da mesma forma, quando as pessoas nos olham, elas podem ver características em nós do Pai, do nosso designer. Outra coisa importante, que a Bíblia afirma, que o fato de nós termos sido criadas à imagem de Deus nos possibilita ter uma comunhão espiritual com Ele. Então a gente já vê que ser a imagem de Deus é uma grande honra e uma grande responsabilidade também. O nosso propósito na vida é colocar Deus em exposição através das minhas atitudes, através daquilo que eu faço, é refletir sua glória, de maneira que nós, mulheres, fomos especialmente criadas a fazer. Como que nós
mulheres, podemos refletir a glória de Deus através das nossas atitudes, fazendo as nossas coisas em casa, no nosso dia a dia, a forma como nós falamos, a forma como nós nos vestimos. Eu não estou falando aqui de roupas de marcas, eu não estou falando que você precisa ter uma roupa nova a cada final de semana para ir na igreja. Eu não estou falando que você precisa decorar a sua casa com os mais belos quadros, com as mais belas decorações, mas o que nós fazemos reflete a glória do Senhor. O nosso tom de voz, a forma como nós organizamos o nosso lar, a forma como nós tratamos os nossos filhos, a forma como nós tratamos o nosso esposo, porque infelizmente não é isso que o mundo tem proposto para nós. Enquanto mulheres, o mundo tem proposto um empoderamento, onde nós deveríamos ficar independentes dos homens, e isso não é o que a Bíblia traz para nós. Nós fomos criadas para complementarmos um ao outro, eu complementando o meu esposo e o meu esposo complementando a mim. E nós vamos ver mais para frente também, né? Quais são as diferenças existentes entre nós, mulheres, e entre os homens. Porque essas diferenças, elas existem, elas são reais e nós não podemos subestimá-las ou deixar de lado. Mas nós precisamos estar sempre resgatando isso. Falar que a mulher e o homem, elas são iguais. Isso não é verdadeiro. Deus nos fez com características diferentes. Deus nos fez mais emotivas, e isso é verdade. Aí algumas mulheres falam, mas nós somos mais fortes, nós suportamos mais a dor, mas nós somos mais frágeis, mais sensíveis. Quando a gente pensa, né? Cuidar de tudo em casa e ainda refletir a glória de Deus realmente não é uma tarefa fácil, mas o Senhor, Ele nos capacita para isso. Voltando a falar da criação do homem e da mulher, segundo a Bíblia, o relacionamento entre marido e mulher tem uma ligação fortíssima com a história de Cristo e sua noiva, a igreja. Isso está lá em Efésios, no capítulo 5, nos versos 25 a 33. Eu quero ler aqui Efésios 5, do 30 ao 32. Pois somos membros do seu corpo, Cristo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Isso estava lá em Gênesis, e aqui Paulo faz um resgate. E aí ele continua: este é um mistério profundo. No entanto, eu me refiro a Cristo e à igreja. O Senhor, Ele compara esse relacionamento de homem e mulher com o relacionamento de Cristo e a sua noiva, a igreja. Antes de existir qualquer cruz, Deus falou sobre masculinidade e feminilidade, se referindo ao maior evento da história. Cristo se sacrificando a sua própria vida como um marido por sua esposa. E aí, mais uma vez, nós vamos ver que a nossa feminilidade não tem nada a ver conosco, mas ela vai exibir a glória de Deus e o seu poderoso plano de redenção. Quando Deus gravou sua imagem em nós, Ele nos presenteou com dignidade e valor intransponíveis. Portanto, homem e mulher
devem tratar um ao outro com imenso respeito. Infelizmente, não é isso que nós temos visto, por conta de atitudes egoístas, manipulações, palavras que rebaixam um ao outro, comportamento abusivo. Tudo isso é um ataque à imagem de Deus. O que nós temos percebido atualmente é uma luta muito grande da mulher, né? Numa busca com uma autoestima mais elevada. E essa busca por uma autoestima elevada, muitas das mulheres buscam isso através das roupas que se usa, através da aparência física, através de uma carreira profissional, através dos bens materiais, dos relacionamentos, da personalidade. E o que a gente vê é que a Bíblia ela tem um conceito bem diferente desse que a sociedade propõe para nós. A Bíblia ensina que nós não precisamos de uma autoestima elevada, de uma autoestima nas alturas, mas nós precisamos desesperadamente da estima de Deus. Nós precisamos desesperadamente agradar o coração de Deus, obedecendo a sua palavra e vivendo em cima desse propósito para o qual nós somos criadas. E quando nós vemos Deus como Ele é, na grandiosidade de seu amor, majestade e bondade, nós podemos ter uma perspectiva adequada de nós mesmas. Nós somos criadas à sua imagem e semelhança e ficamos maravilhadas com o que significa ser criada à sua semelhança e ser amada por Ele. Então, nós podemos ser motivadas a tratar os outros com respeito e gentileza, reconhecendo que até mesmo o pior dos pecadores é portador da imagem de Deus, ainda que seja uma imagem distorcida. E aí eu pergunto, aonde você busca autoestima e valor? Minha irmã, aonde que eu, Silvia, tenho buscado essa autoestima, esse valor? Esse é o momento de nós nos posicionarmos contra tudo aquilo que a sociedade tem imposto para nós. A proposta da Nancy e da Mary para nós é que nós falemos sim, sim, Senhor, sim, Senhor Deus. Que nós realmente estejamos dispostos a mudar todo o conceito enganoso, todo o conceito errado, que nós, durante décadas, durante anos, fomos absorvendo através da sociedade, através de experiências, através muitas vezes de frustrações pelas quais nós vivemos. Esse é o momento de nós nos posicionarmos e podermos ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos. Não importa qual idade que você está, não importa que tempo que você está vivendo. Esse é o momento de nós dizermos sim ao Senhor, dizermos sim, Senhor Deus. Ter a essência da verdadeira feminilidade significa dizer sim a Jesus. E sim às coisas que Deus afirma sobre a condição feminina e o modo de vivermos. Aí está um desafio. Isso significa dizer não às vozes que clamam por nossa atenção, seja através da TV, seja através da internet, seja através de revistas, de propagandas, de milhares de outras coisas que vivem ditando como nós mulheres deveríamos nos comportar, deveríamos nos vestir, deveríamos agir ou pensar, com o que devemos sonhar e como deveríamos nos comportar no relacionamento com os homens. Nós devemos dizer não a essas vozes,
O pastor tem pregado sobre nós realmente estarmos ouvindo a voz de Deus, e aqui fica mais um desafio para nós, que eu, que você, nós realmente possamos dizer sim. Sim, Senhor Deus, nós queremos viver de forma diferente. Nós queremos entender o que é a verdadeira feminilidade dentro do teu propósito, dentro daquilo que o Senhor sonhou, que o Senhor projetou para cada uma de nós. Nós queremos obedecer aos seus mandamentos e nós queremos viver dessa forma. E precisamos estar preparadas, né, para nadar contra a maré da cultura popular e, em muitos casos, contra a cultura feminina que prevalece também entre nós cristãos. E dessa forma, nós vamos ter resultados de bênçãos, de alegria, que o mundo hoje não pode nos oferecer, que só o Senhor é que pode realmente nos oferecer. E através dessa obediência, sim, Senhor Deus, eu quero viver o teu plano, o teu projeto para a minha vida como mulher. Dessa forma, nós vamos descobrir a nossa verdadeira identidade e qual realmente é o nosso propósito. Você vai ser mais você, mais de quem Deus criou você para ser. E além disso, os nossos relacionamentos, eles poderão ser diferentes. Quando nós pararmos de lutar contra tudo aquilo que a sociedade tem tentado nos convencer e realmente irmos para a palavra e vivermos da forma como o Senhor quer que nós vivamos. Os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos relacionamentos, a nossa carreira profissional, tudo isso vai ser diferente, porque nós estaremos buscando o design divino, o modelo divino. Nós estaremos buscando o porquê, Senhor, que o Senhor me fez dessa forma, o porquê o Senhor me quer nesse lugar, o porquê o Senhor me fez com essa personalidade, com esse temperamento, por que eu estou casada com esse homem. O Senhor vai nos dar essa resposta. Quando nós realmente pararmos de ouvir essas outras vozes e buscarmos ouvir a voz do nosso designer, do nosso Criador. E para finalizar, eu queria só deixar aqui o quanto que a feminilidade ela é relevante, sim, e que muitas vezes o ímpeto de abraçar as ideias do mundo sobre a condição feminina é muito forte, e a nossa tendência é irmos para isso, e nós precisamos parar e voltar os nossos olhos para o nosso Criador. Descobrir o plano de Deus para as mulheres e saber executá-lo como esposa e mãe ou mulher solteira sempre será um processo, sempre será uma jornada constante. Nós não podemos nos desviar de olhar para o nosso Criador. Amém? Que o Senhor abençoe a mim, que o Senhor abençoe você e que juntas nós realmente consigamos entender o verdadeiro significado da feminilidade bíblica, da feminilidade cristã. Esse é o convite para mim e para você. E que não somente nós sejamos impactados com isso, mas que o impacto que isso causar nas nossas vidas venha se refletir nos nossos lares ou nas pessoas que Deus colocar ao nosso lado. Amém? Um grande beijo para vocês e até quinta-feira.